você não está fazendo parte de uma associação, você está exercitando a sua vida espiritual, que passa pela economia, passa pela administração dos bens, passa pela obediência, passa pela generosidade. Amém? Então, nós vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos dedicar ao Senhor. Eu contei hoje um dos cursos que a gente está dando, depois vou passar tempo para falar com vocês também, curso de maturidade. Teve uma vez que eu fui numa conferência lá no Lagoinha, que eu fiz um voto. Fiz um voto com o Senhor. Falei, Senhor, eu quero ofertar todos os dias da conferência. E a conferência era, não sei se era 3 ou se era 5 dias, não sei se a Manusa lembra disso. E aí, dinheiro no primeiro dia, dinheiro no segundo dia, dinheiro no terceiro dia, no quarto dia foi só 5. E no quinto dia, eu bati o dinheiro na carteira do estudante para voltar para casa. Mas eu me lembrei de um texto que diz assim, olha, que quando nós fizermos uma promessa a Deus, nós devemos cumprir. É melhor a gente não fazer um voto do que fazer um voto e não cumprir. Eu falei, Senhor, eu falei com o Senhor que eu vou ofertar todos os dias, e eu vou ofertar todos os dias. Tirei o meu relógio do pulso e depositei na sala. Eu e Deus, fé, não foi a pressão do pastor, não foi, olha, se você não der, no mínimo R$10 você vai ficar sem mim, sem paz, sem paz, não quero nada disso. Foi, meu Deus. E a começar da carona para casa, Deus começou a me abençoar. Eu já dei tiro da televisão. Nunca mais eu fiquei sem televisão. Fetei a minha uma vez. Toda televisão que eu tenho ganho. Nunca mais deixei de ganhar relógio. E os últimos relógios que eu tenho ganho, nem estou usando. Ficou lá em casa, acabou a bateria, tem nada a trocar. Mas pelo menos os últimos 3 relógios que eu ganhei custam mais de R$1.000. Não importa isso, isso não está no meu coração. Não está no meu coração. Mas eu só estou contando isso para mostrar para vocês que Deus é fiel. Que Ele fica devendo a ninguém. Sabe? Então tenha uma experiência de fé com Deus, nos dízimos, nas ofertas, na generosidade, na gratidão, na obediência do seu coração. Nós queremos ser o povo da fé. Amém? Amém. O Senhor te abençoe. Let's
precisamos honrar a nossa Jerusalém. O povo de Israel, eles tinham Jerusalém como referencial geográfico de fé. Era o lugar onde eles iam adorar. Você que congrega conosco, você que é membro da Igreja Batista do Lagoinha, a sua Jerusalém é lá. A minha Jerusalém é lá. Eu estou no núcleo, mas eu pertenço a uma igreja. Alguém vem fora te perguntar como é que é o nome do seu pastor. Vai falar assim, olha, Márcio Valadão e eu estou com o pastor Léo. O anjo da igreja se chama Márcio Valadão. Se você congrega na Lagoinha. Se você não congrega na Lagoinha, se você congrega na igreja, olha, o pastor da minha igreja se chama fulano de tal. Se você passou nos visitando aqui, você deve honrar a sua Jerusalém. A cidade precisa ser repovoada. Não tem restauração se a cidade estiver vazia. Repovoar Jerusalém. Outro ponto. Habitar em Judá. Diga, habitar em Judá. Aliás, abra aí, né, capítulo 11. Vamos ver esses versículos que estão aí. Capítulo 11. Primeiro verso 2. Ali aconteceu algo tão lindo. Amém? E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente, se ofereciam para matar em Jerusalém. A Bíblia diz o seguinte, olha, alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Nossa, hoje é domingo, amanhã é segunda, vou ter que ir no culto. Sobrou nada para descansar, não tem que lavar roupa, fazer marmita, passar no fora. Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe? Alegrei-me. Verso 20. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade, na sua herança, né, na sua porção. A gente está aqui. A gente está aqui. Quantas pessoas que moram aqui na redondeza, nesse bairro, nos bairros vizinhos? Talvez nem você. Glória a Deus que você está aqui. Sabe? Então as cidades de Judá, elas falam para nós dos núcleos. Hoje, né, tem pessoas que não têm condição de estar na nossa Jerusalém, de honrar ali, de participar, né, regularmente, pelo menos de vez em quando aos cultos, mas honre também as cidades de Judá. Sonho e desejo do coração do pastor Márcio, ele tem trabalhado para isso, é para que em cada bairro haja um núcleo. Tem pessoas que moram tão perto e não vêm. Fica em casa. Prefere o Faustão, prefere o Gugu, prefere o pastor Márcio em casa. Claro que o pastor Márcio é melhor que o pastor Léo. Mas lá na sua casa você está assistindo o culto, você não está participando dele. Sabe? Tão interessante. Eu pastoreei durante quase 3 anos no núcleo de Veneza. Veneza é grande pelo horizonte. Né? 1h30, 2 horas, dependendo do caso, de ônibus. Passagem tão cara que você tem que pagar com vale de refeição. Tinha gente que morava do lado do núcleo e falava, não, eu sou da sede. Vai lá então, Zé. Está entendendo? Tinha um monte de problemas de relacionamento, vizinhos, tudo
pela publicidade, pela lealdade. E habitar em aldeias. Eu esqueci de colocar aí a referência, deixa eu achar aqui para vocês. 25. E quanto às aldeias com suas terras, alguns dos filhos de Judá, alguns habitaram em Kiriat Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon e nos lugares da sua jurisdição, e em Jeca, Zeel e nas suas aldeias. Quando Panuzi e eu a gente morou na Índia, né? Então a gente ficava na vila no final na semana inteira, e no final de semana tinha alguns colegas crentes. Não, tinha mais de uma família. Tinha mais de uma família, né? Uma que nos recebia em casa e outra que morava no mesmo conjunto, onde ia muita gente lá para a casa deles, a gente dormia na casa do outro e tal. E esse rapaz, ele era atleta de Cristo. Ele não era pastor, mas ele era crente, jogava lá pelo futebol, ganhava dinheiro, tinha um caminho melhor e tal, a gente ia para lá de vez em quando, Barreto Perona, né? E aí íamos eu, Vanus e uma outra missionária solteira, né? Ela estava à frente do trabalho lá, e quem vê essa missionária ficar brava de raiva era esse jogador. Ele perguntava certo, ele fazia chacota, não, era o vocabulário dele. Ele perguntava para ela assim: ô André, vocês vão voltar? Vocês vão voltar quando para a aldeia? Esse negócio assim de aldeia, né? Tipo assim, a gente é aqui igual, né? Então assim, não é terrível isso, né? Mas as aldeias falam de comunidades menores para a gente hoje. E esses grupos pequenos também que precisam ser habitados hoje, que fazem parte da restauração, são exatamente as células. Quantas pessoas estão em células hoje? Poucas pessoas. Poucas pessoas. O que são células? São grupos de estudos bíblicos dos lares. Semanalmente, a gente junta em grupos de 5, 7, 10, até 15 pessoas, mais do que isso, a gente multiplicar e passar para